Você já se sentiu esquecido? Como se tudo o que você sonhou um dia tivesse sido arrancado de você? Essa é a história de José do Egito, um jovem que perdeu tudo, mas nunca perdeu a fé. E o que parecia o fim, na verdade, se tornou o início do plano mais extraordinário que Deus tinha para a vida dele. José era o filho favorito de Jacó. Era um jovem inteligente, bondoso e sonhador. Mas foi justamente por sonhar que ele começou a ser odiado. Certa vez ele contou aos irmãos que havia sonhado com feixes de trigo e até mesmo as estrelas se curvando diante dele. Eles riram, mas no fundo o invejaram. Com deboche perguntaram: "Você acha que vai reinar sobre nós?" A inveja cresceu como uma erva daninha no coração deles, até se transformar em uma traição terrível. Certo dia, enquanto José se aproximava no campo, seus irmãos o agarraram, rasgaram sua túnica colorida, aquele símbolo tão especial do amor de seu pai, e o jogaram dentro de um poço vazio e escuro. Depois, tomaram a decisão mais fria de todas. Venderam o próprio irmão como escravo, por 20 moedas de prata. E assim, o jovem sonhador foi levado para o Egito. Acorrentado, humilhado, completamente sozinho. Mas, mesmo como escravo, José nunca deixou de servir com fé e integridade. Ele trabalhou na casa de Potifar, um alto oficial do faraó, e logo se destacou por sua honestidade e sabedoria. Tudo o que ele tocava prosperava. Até que um novo golpe veio. A esposa de Potifar, frustrada, o acusou injustamente de algo que ele nunca fez. E José foi lançado na prisão. Imagine o desespero. De filho amado, a escravo, e de escravo, a prisioneiro. Parecia que cada degrau que ele subia era seguido por uma queda ainda maior. E ainda assim, dentro daquela prisão fria, José não desistiu. Ele continuou acreditando. Continuou ajudando os outros, interpretando os sonhos dos seus companheiros de cela, consolando corações aflitos. Anos se passaram. Um dia, o próprio faraó teve sonhos misteriosos que ninguém no reino conseguia decifrar. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas secas. O palácio inteiro estava em pânico. Foi então que alguém se lembrou. Há um homem na prisão, um hebreu que entende os sonhos. Rapidamente chamaram José, tiraram-no do calabouço e o levaram diante do rei. E com uma calma que só a fé pode dar, ele disse: "A interpretação não vem de mim, mas de Deus." José explicou o significado. O Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de uma fome terrível que assolaria a terra. E mais do que isso, ele sugeriu um plano detalhado para armazenar grãos e salvar o Egito e as nações vizinhas do colapso. O faraó ficou tão impressionado que declarou diante de toda a sua corte: "Quem mais poderíamos escolher, senão um homem em quem habita o Espírito de Deus?" Naquele mesmo dia, José, o ex-escravo, o prisioneiro esquecido, foi nomeado governador de todo o Egito. O menino que foi jogado no poço agora se sentava ao lado do trono, com poder e autoridade. Anos depois, a fome chegou, exatamente como ele havia previsto. E de terras distantes vieram homens famintos em busca de alimento. Eram seus irmãos, aqueles que o venderam. Eles se ajoelharam diante de José, o poderoso governador, sem fazer a menor ideia de quem ele era. Naquele momento, o sonho se cumpriu, mas José não buscou vingança. Em vez disso, ele chorou e disse as palavras que ecoam através dos séculos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou todo esse mal em bem." Essa é a verdadeira essência da história de José. Uma jornada de perda, mas também de perdão e, acima de tudo, de propósito. Porque, às vezes, o poço em que você cai é o mesmo caminho que vai te levar até o palácio. Aquilo que os outros fizeram para te destruir, Deus pode usar para te fortalecer e te promover. Então, quando tudo parecer perdido, quando a espera for longa e dolorosa, lembre-se de José. A demora não é o fim do plano.
É apenas o tempo em que Deus está te preparando para reinar. O poço não foi o fim, foi o início da promessa. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.